Autoridade espiritual, então, começando. Quero deixar aqui já nessa introdução algumas considerações também importantes sobre o assunto. E o primeiro é que, sendo Deus o único ser incriado, ou seja, um ser que nunca foi criado, ele existe por si só, né? Não existe nenhuma outra fonte de autoridade fora dele. Então, toda fonte de autoridade, nós vamos ver aqui isso, vem de Deus. Segundo, um princípio divino é algo que não pode ser alterado, é algo inegociável. Então nós vamos ver isso também aqui, que nós não podemos negociar. Quando se trata de princípio, valor do reino de Deus, que está na palavra de Deus, nós não podemos negociar. Por isso que eu falei no início, que não tem esse negócio de que eu não aceito, eu não concordo. Você não tem nem que não aceitar e nem não concordar. Você tem apenas que obedecer. E melhor é obedecer do que sacrificar. Não é isso? E pode ter certeza, irmãos, se tem algo que Deus é maestro em nos fazer ter, em ter nos dado princípios e valores excelentes, que vai nos levar a ter vida. E vida em abundância, já começando aqui, nesse plano, ainda que saibamos que também tem dificuldades, tem adversidades, mas quando nós decidimos viver os princípios e valores, quando nós não negociamos os princípios e valores ao ponto de morrer por eles, ao ponto de não se importar de ser perseguido por ele ou por eles, a gente cumpre o nosso papel como igreja de Jesus na terra. E aí está aí outra coisa que a gente precisa falar nesse tempo escatológico. Porque a igreja vai ser perseguida. Ela já está sendo, mas vai chegar uma hora que ela vai estar sendo perseguida mundialmente. E creio que a gente do arrebatamento ainda vai pegar muita coisa nesse sentido. E quando vier diante de você, você vai negar ou você vai se manter firme, mesmo que isso lhe custe a vida? Fica aí para pensar. E terceiro e último lugar, quando alguém se lança contra um princípio estabelecido por Deus, ele sofrerá a devida punição que a quebra daquele princípio traz. Então, quando você quebra um princípio, você abre uma porta para o inimigo entrar na sua vida. E pode esperar, vai ter consequência negativa. Então, levem a sério os princípios e valores do reino de Deus. Por que a gente vê tantos crentes, às vezes, não avançando, tantos crentes se afastando do evangelho? Por quê? Porque quebram princípios. E porque quebram princípios, vem a colheita. E a colheita nunca é boa quando você quebra princípios, quando você quebra valores. Então não caiam nessa. Então vocês vão receber conteúdos da palavra de Deus aqui, ensinos, para que vocês observem os princípios e valores. Nesta jornada nós vamos falar do princípio de autoridade. Mas eu já estou ampliando aqui nessa introdução que não só o princípio de autoridade não deve ser quebrado, como nenhum outro princípio da palavra de Deus. Então não menospreze. E às vezes você não está percebendo que você está quebrando um princípio. Você quer ver uma coisa? Vou aqui dar uma catucada nos adolescentes e nos jovens. Quando você desobedece seus pais, você está quebrando um princípio. Sabe o que você está atraindo para você? Encurtar a sua vida na terra. Você pode não viver o plano original de Deus de tempo para a sua vida. Porque qual é a promessa para quem? Para que seja prolongado os seus dias. Então, se eu não honro meus pais, o que acontece? Eu encurto a minha vida na terra. Eu estou sob maldição de morte, inclusive sentença de morte. E esses dias eu conversei com uma ovelha aqui sobre isso. Tem que honrar. Não importa quem é seu pai, sua mãe. E eu falei uma coisa para essa pessoa que é interessante, né?
Um pai ou uma mãe, mesmo tendo um filho bandido ou prostituta, não deixa de amar. Mas o inverso não é verdade. É muito fácil de um filho abandonar um pai ou uma mãe. Ainda mais se ele for para o caminho tortuosos. O mesmo amor que o pai e a mãe têm quando o filho vai para o caminho tortuosos, a filha às vezes não tem com o pai e com a mãe. Então a gente precisa levar muito a sério o que eu estou dizendo. Princípios são para serem cumpridos. Aí tem uma coisa boa, porque até agora eu falei que quando você não cumpre, você está debaixo de maldição. Mas também quando você cumpre, você está debaixo da bênção. Você também atrai o favor de Deus sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Porque todas elas, quando você cumpre, você tem ali, você acessa um portal de bênção para a sua vida. Então, que a gente possa levar a sério isso. Autoridade, um princípio divino. Digam comigo, autoridade, um princípio divino. Antes de aprendermos sobre o que é o princípio de autoridade, é importante entendermos o que é princípio. Segundo o dicionário, princípio significa, digam comigo, o que fundamenta ou pode ser usado para embasar algo. Significa regra da conduta. Então, princípio tem a ver com fundamento, princípio tem a ver com regra, princípio tem a ver com aquilo que sustenta uma estrutura. Então, um bom exemplo disso é o que o salmista declara em Salmos 111:10. Usando esse texto aqui bem conhecido, vai facilitar você entender o que eu acabei de dizer sobre a definição de princípio. Então, o salmista, no capítulo 111, versículo 10, diz um famoso texto que conhecemos de cor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um texto muito conhecido. Neste texto, o salmista está nos ensinando que o temor do Senhor é o fundamento. Olha que coisa tremenda. Neste texto, o temor do Senhor é o fundamento, é a base. Para quê? Para que eu tenha sabedoria. Então, ele é a coluna de sustentação da sabedoria. Portanto, se um cristão não teme ao Senhor, ele não tem sabedoria. Logo, ele vai ter dificuldade de cumprir os princípios do reino de Deus. Então, se você entender nesta manhã que o fundamento para você cumprir os princípios de Deus está em temê-lo, já deu certo. E é uma coisa, irmãos, que nesse tempo do fim, que também Jesus disse que o pecado se multiplicaria, que ele também disse que o amor de muito por conta disso se esfriaria, também por causa disso tem perdido o temor do Senhor. Muitos crentes, irmãos, perderam o temor. Eu fico olhando algumas coisas acontecendo. Irmãos, não sou santo, nem você é, amém? Mas eu fico vendo algumas coisas acontecer que às vezes eu me acho um santo, irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que eu sou santo, não. Estou dizendo o seguinte, tem coisa tão cabeluda acontecendo aí, tão de crente, irmãos. E às vezes de líder, então, quando é de líder, então, nós não diferenciamos de nada, porque qualquer pecadinho que cometemos, estamos no mesmo nível de pecado, pecamos, ponto. Mas eu estou querendo dizer para você que o negócio é tão complicado que a gente fica assustado, que a gente não quer nem acreditar. Aí eu fico perguntando, aonde está o temor? Onde está o temor? Então a gente precisa realmente restaurar. Se você quer viver debaixo da bênção de Deus, a única maneira que você tem de cumprir os princípios do reino de Deus, da palavra de Deus, é tendo temor ao Senhor. E esse temor não é um temor de medo, mas é um temor de observância, é um temor de cumprimento, ou seja, de cumprir seus mandamentos, andar de acordo com a sua palavra.
ainda que a minha carne não queira viver, né? Minha vontade carnal não queira cumprir, mas em amor e temor ao Senhor, eu falo: Senhor, eu o amo e o temo. E ainda que a minha vontade não seja essa, eu submeto-me à sua vontade. Então, temer ao Senhor é o fundamento da sabedoria. Porque cumprir os princípios, cumprir os valores do reino, é ter sabedoria. Assim como quem não cumpre não é sábio. Então, este exemplo aqui do salmista nos faz entender o que é um princípio. Então, o princípio é tudo aquilo que serve como, que vai me sustentar, que vai fundamentar aquilo que eu acredito, a minha fé, a minha caminhada com Cristo. Quando um estudante de física, olha só que coisa interessante, quando um estudante de física entra na universidade, pretendendo se tornar um cientista físico, ele precisa imediatamente aprender os princípios da física, para ser capaz de trabalhar em harmonia com eles, a fim de obter algum sucesso. E aí, um dos princípios da física é a lei da gravidade. Qualquer cientista sabe que não há como desconsiderar este princípio, sem sofrer as devidas consequências. Então, o que ele está dizendo aqui? Quem quer estudar física, se não conhecer quais são os princípios da física, ele vai pagar caro se ele lá na frente cometer um erro. Por quê? Porque faltou-lhe conhecimento. Assim como também, por exemplo, nenhum aqui estuda física. Eu acho, né? Tem algum estudante de física aqui? Então vamos começar a estudar física aí. Aliás, ontem a pastora conversou um assunto lá. Aliás, a Isabel conversou com a pastora um assunto que eu preciso sentar com jovens aí, porque eu preciso que vocês entendam que vocês precisam ser alguém na vida. Vamos marcar esse negócio aí de repente, até fevereiro a gente vai marcar, que a gente vai bater um papo aí, porque você precisa planejar o seu futuro. Você não pode ser um Zé Ninguém porque você nasceu numa família que não foi de pessoas com formação. Dado o tempo que a gente vive, que com certeza você tem muito mais oportunidade e facilidade que seus pais tiveram. Mas a gente depois fala desse assunto. Mas mesmo que a gente aqui não estuda física, a gente já sabe que existe uma lei da gravidade. Mas olha como que a questão de quando você não cumpre o princípio, você tem uma colheita, independente se você conhece esse princípio ou não. Se você não soubesse da lei da gravidade e você pulasse de um 10º andar, a possibilidade de você morrer é grande? No mínimo ficar quebrado, né? O fato de você, nesse caso, você não soubesse da lei da gravidade, isso te impediria de morrer ou ficar todo quebrado? Não. Porque é uma lei. É um princípio. E a lei está dizendo que se você cair, você vai se estrubuchar. Então, quando você não cumpre, então o que faz com que você está no 10º andar e não se jogue e morra ou se quebre todo? Porque você conhece que tem uma lei chamada da gravidade, que se você cair, você não vai flutuar. Você vai cair. Né? Se você se jogar, aliás, você não vai flutuar, você vai cair. Né? E já teve gente que pensou, né, principalmente criança, já teve caso de criança de pegar lençol e achar que era o super-homem e voar da janela. E já aconteceu esses casos, né? Porque via no desenho, no filme e tantas outras coisas. Então, se você como cristão não buscar conhecer como viver essa vida cristã, você vai sempre cometer os erros e você vai sempre também ter as colheitas negativas. Por isso que Deus, usando Osés, disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Irmãos, se vocês entenderem isso, vocês vão me facilitar e facilitar o Espírito Santo. Por quê? Porque aí Deus já vai poder nos levar para outros níveis.
Porque uma igreja que conhece bem a palavra, que tem intimidade com o Espírito Santo, ela voa nas asas do vento, né, dos ventos do Espírito. Por quê? Porque é uma igreja madura, é uma igreja que entende as coisas. Então você precisa conhecer. Por isso da importância de estar aqui no domingo de manhã. Todos os cultos da nossa igreja são importantes. Nenhum culto aqui é sem propósito. Agora, o culto da igreja, do nosso ministério. O que foi, gente? Tudo bem? Pensei que o Jonas estava sendo arrebatado. Vi um clarão ali assim, de luz assim. Oh, calma aí, pá. Onde eu estava? E ninguém estava prestando atenção. Mexi, viu? Catuquei. Todos os cultos são importantes, nenhum é sem propósito. Então, o da manhã de domingo, tem lá, é culto de ensino. Aqui, posso até ter um momento aqui de, né, daquela coisa veemente do Espírito Santo, mas aqui é ensino, é reflexão, é fundamento, é princípio. Então, eu vou te dizer aqui com muita tranquilidade, como pastor dessa igreja, qualquer crente desse ministério que diga que está vivendo avivamento, que pode estar aqui de manhã e não está, eu questiono esse avivamento. Ruim de tudo, esse avivamento é de fogo de palha. Ele não se fundamenta, mas na hora do mover ele está pulando, ele está falando em língua, ele está rodando poder, mas é o mesmo que no outro dia está caindo em pecado. Que no outro dia está desanimado de vir para a igreja. Por que uma pessoa que está num dia, né, com som de eletricidade, né, rodando no poder, falando em língua, marchando, no outro dia está fazendo o que não deve e está querendo sair da igreja? Porque falta fundamento, falta princípio, ele não conhece. Porque se ele conhecesse, ele era fortalecido. Então, você que está aqui nesta manhã, você precisa colocar um compromisso para você mesmo, não é para mim. E eu não falo isso porque a igreja não está cheia diante do que ela tem como membresia. Eu sempre falo que número não me impressiona. Eu comecei a Betel comigo, minha esposa e minhas filhas. Mas como pastor desse ministério, eu não posso me conformar a uma igreja que diz que tem 400 membros e vem 100 pessoas por um domingo de manhã. Eu não posso olhar isso e ficar calado. Até porque o cajado está nas minhas mãos. Então, se você está vivendo avivamento, se você entende que você está vivendo avivamento, se tem um culto que você tem que dar muita importância, é o domingo pela manhã. E eu sei que às vezes não é fácil acordar cedo, principalmente quem vem uma semana de trabalho pesado. Eu sei como é, irmãos, porque eu sou noturno. Acordar para estar aqui cedo de manhã, para mim também é um desafio, mesmo sendo 9 horas da manhã. Mas a gente precisa ter esse compromisso, não por religiosidade, mas pela fome, pela sede de aprender a palavra de Deus. De saber que a palavra de Deus, ela me sustenta. É a palavra de Deus que na hora que vem os ataques do inferno, que vem as dificuldades da vida, as adversidades da vida, como eu preguei quinta-feira, é a palavra de Deus que vai fazer a diferença. E foi esta palavra que fez a diferença em diversas vezes, quando eu estava sendo provado para ser preparado para o ministério. Eu já comentei algumas vezes, eu passei por lutas tão difíceis, que tinha parente meu que chorava quando sabia das minhas lutas. Eu já vi o apóstolo Ezi, em um dos tempos de luta que eu enfrentava, ele mesmo ficar assim, meio impactado, como suportava tanta luta, como meu pastor. Mas o que me manteve de pé? O que me fez chegar onde eu estou hoje? A palavra. O conhecimento da palavra. Desde os meus 15 anos que eu aceitei Jesus, eu mergulhei na palavra.
Com 15 anos ainda, eu já estava dando aula para adolescente. Daqui a pouco comecei a dar aula de ensino da palavra para jovens. Hoje eu gosto de uma alegria de encontrar pastores que passaram por mim para eu discipular quando se converteram. O Davi de Moura foi um deles que vocês viram aqui passar aqui. E tantas outras pessoas que eu nem lembro, mas que... Você lembra quando você dava aula lá na escola bíblica dominical? Eu falei assim, não lembro que você estava lá. Como eu aprendi, olha que coisa maravilhosa. Mas enquanto eu me dedicava para ensinar aquelas pessoas, eu estava me enchendo da palavra, eu estava me fortalecendo na palavra. E aí o que acontecia? Na hora mais difícil que eu enfrentava, a palavra fazia diferença. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo trazia a palavra diante de mim, para eu não desanimar, para eu continuar crendo na minha vitória. Que aquilo que eu estava enfrentando estava servindo para me forjar. Então, se a gente não entender isso, irmãos, a gente vai viver vida cristã medíocre. Não dá tempo mais, gente. Não é tempo de ficar vindo só à igreja. Aliás, você nem vem à igreja, né? Você vem ao prédio da igreja. Por isso que eu uso essa expressão, o prédio da Betel, o prédio, porque é para você entender que a igreja somos nós. E cada um aqui, membros particulares desse corpo de Cristo chamado igreja, o qual ele é a cabeça. E não fiquem só esperando o que vem do altar, porque é muito pouco tempo o que vem do altar. Está em casa, pregações, estudo da palavra, vai se aperfeiçoando naquilo que é a palavra de Deus. Vocês vão ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis de se lidar, não que sejam fáceis. Mas quando você tem a palavra, meu Deus do céu, o que vocês estão aprendendo aqui, começando a aprender a partir de hoje, se você entender sobre o princípio de autoridade, você vai ver, inclusive, quantas vezes você já pecou contra a autoridade. Você vai ver como você... Aí talvez vai ter até respostas. Por que as coisas não vão indo bem na sua vida? Por que tem um céu de bronze, você não entende? Poxa, eu vou para a igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu participo de tudo, mas eu não sei por que tem um céu de bronze. Claro, você fica falando mal de pastores, de líderes, você fica falando mal disso ou daquilo, você vive quebrando o princípio de autoridade. Quando você tinha que orar por ela. Inclusive as constituídas. Por isso que eu falo, reclamar do governo, reclamar da nação, não é o nosso chamado. O nosso chamado é orar. E se quem está no poder não está fazendo o que é para fazer, Senhor, tira. Se a igreja parasse de ficar reclamando, discutindo política e ficasse orando para Deus intervir nessa nação, não importa se é de direita, de esquerda, não importa. Senhor, se está fazendo o povo sofrer, gemer, arranca do poder. Deus já tinha resolvido nosso problema há muito tempo. Ah, que essa cidade é um lixo, tá aí. É isso que você tem para dizer? Isso aí ela já é. Não, não é mais, em nome de Jesus. Senhor, essa cidade, eu moro nela, eu carrego o teu reino. Muda as ruas dessa cidade, muda a história dessa cidade. Eu tenho um sonho que eu já profetizei aqui várias vezes. Meu sonho é que essa rua aqui vire uma rua comercial. E aos pouquinhos a coisa está acontecendo. Aí essa semana, quando o Léo e a Daiane abriram ali a lojinha, eu comecei a lembrar disso. Quando eu lembro que daqui uns meses vai ter aqui uma pizzaria, uma hamburgueria, vai ter a loja da Betel, o Vivo Sublimando ali, eu fico vendo que a coisa está acontecendo. Já tem uma academia aqui na frente, né? E daqui a pouco a coisa vai acontecendo. Por quê? Isso é bom para todo mundo. Profetizar. Então, se a gente não mudar essa realidade, ou eu mesmo essa semana eu coloquei para os pastores que a gente conseguiu, de tantos pastores da região que estão no grupo para fazer as caminhadas da paz, 7 a gente conseguiu consolidar. Amanhã nós vamos jantar com família junto, inclusive, aleluia.
O nosso chefe de cozinha vai nos abençoar amanhã. Mas eu já falei essa semana, porque um dos pastores colocou no grupo lá: vamos continuar orando, essa guerra vai acabar, está difícil, ainda está acontecendo algumas coisas. Aí sabe o que eu falei? E eu já venho falando para eles o seguinte, que a igreja dessa região tem que retomar o monte. Esse monte aqui vivia de crente orando, irmãos. O tráfico tomou conta. E eles mesmos perguntam: cadê os crentes que não vão mais lá orar? E aí eu falei para eles ontem, eu falei assim: olha, eu lanço uma proposta aí, antes de findar o ano, vamos nós 7 lá para cima lá, ou 6 da manhã, ou à noite, mas vamos lá e pôr as mãos sobre esse lugar aqui e profetizar. Porque isso vai mudar. O que não vai mudar é ficar reclamando em casa que esse lugar está perigoso, que esse lugar... Aí a gente já pensa logo em sair do lugar. Olha como que a gente é tão pequeno, irmãos. A gente diz que serve o Deus Todo-Poderoso, que nos deu autoridade e poder contra Satanás e seus demônios. Aí na hora que o negócio está ruim, em vez de eu exercer essa autoridade e poder, eu digo assim: eu preciso sair daqui e ir embora em tal lugar. Eu também já pensei assim, às vezes penso assim, não tô te criticando não, porque eu também sou ser humano igual a você, e penso. Mas olha como nós pensamos errado, irmão. É eu que tenho que sair do lugar, ou eu tenho que exercer a autoridade e poder para que o lugar seja transformado? Ou a gente então não crer no poder desse evangelho. E que numa simples ação, no ano passado, a gente viu uma guerra se acabar. Ainda que um lado está avançando, ok, mas está na mão de Deus. E nós estamos orando para a libertação desses meninos, porque nem eles querem estar lá. E quando a gente vai orar por eles, eles falam: eu não quero essa vida para mim, eu estou aqui porque eu não tenho opção. E às vezes não tem mesmo. Não que justifique, está errado. Não justifica. Porque tem hora que o cara está botando um currículo aqui, um currículo ali, um currículo acolá, e às vezes não está acontecendo. Mas não justifica. Certo é de que a maioria que está ali não quer estar ali dentro. Ele sabe o risco que ele está correndo ali. Ele não tem vida. Mas o que vai mudar essa realidade? Eu reclamando? Não, é eu clamando, é eu orando, é impondo as minhas mãos. A gente viu sinagogas de Satanás nessa região se fecharem, que eram aos montes aqui na região, indo para o monte uma vez por mês, como igreja, orar, impor as mãos lá de cima, e orávamos, e Deus foi fazendo. Porque quando a igreja ora, Deus opera. Deus opera, irmãos. Então a gente precisa, sabe, se empenhar nisso. Portanto, as regras bíblicas para o uso da autoridade não são negociáveis. Tanto quem lidera como quem é liderado estão conectados pelos laços da autoridade, os quais são inquebráveis, como está lá em Efésios 6, de 5 a 9, que vai falar sobre você se submeter. Está ali no capítulo 6 de Efésios, inclusive sobre pai e mãe, sobre tanto o filho com os pais com o filho, o empregado com o empregador com o empregado. Está lá na Bíblia. A Bíblia fala sobre isso, sobre você obedecer, se submeter às autoridades. Sendo Deus o fundamento da autoridade, todos nós, um dia, escute isso, hein? Sendo Deus o fundamento da autoridade, todos nós um dia nos apresentaremos a Ele para uma prestação de contas daquilo que fizemos, seja quando estávamos debaixo de autoridade ou em posição de autoridade. Então, concordando ou não, um dia você vai prestar a conta. Simples assim. E tanto vai prestar conta quem estava sob a autoridade, como quem estava exercendo a autoridade. Quem estava sob porque não obedeceu, porque não se submeteu, mas quando quem está em autoridade quis
exercer autoritarismo, que quis fazer da forma errada. Todos nós vamos prestar contas. Por isso que quem está sob autoridade não pode ficar tentando calar uma autoridade, ainda que ela esteja errada. Por quê? Porque você não tem autoridade para isso. Quem vai julgar, e nós vamos ver isso aqui, quem está em posição de autoridade que não esteja fazendo o que é para fazer, é quem o constituiu como autoridade, e não você. Então nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e nós vamos ter que dar conta. Segundo lugar, Deus é uma fonte inesgotável. Assim como de uma fonte emana água em abundância, Deus é a nossa fonte de autoridade. Ele é inesgotável. Aleluia. Dele emana autoridade e poder para todo o universo e para todos os seres criados. Nós encontramos exemplos de autoridade sendo exercida entre os anjos, entre os homens, entre os animais terrestres, entre os pássaros e entre os animais marinhos. E tudo funciona de uma forma impressionante, mesmo com o distúrbio causado pelo pecado. E aí, nesta lição aqui, nesse estudo, o apóstolo Jefferson vai compartilhar que certa feita ele assistiu um documentário sobre migração de aves, né? E ele ficou muito impressionado porque, vendo essa reportagem, ele vendo muitos pássaros voando, migrando de um lugar para outro, e geralmente, eu já vi inclusive essas cenas, eles vão em forma de V, né? E é interessante que nesse número de pássaros, tem um que lidera. Olha que coisa incrível de Deus. E é esse que lidera, que sabe a hora de parar para comer, sabe a hora de parar para descansar. E todos os outros pássaros só faz o que esse líder faz. Olha como eles são mais inteligentes que nós, irmão. Olha como eles são mais obedientes que nós. E aí, eles voam centenas de quilômetros, fazendo assim. E aí, duas coisas chamam a atenção do apóstolo, essa maneira deles voarem, né, em V. E é muito legal, irmãos, porque assim, os movimentos, né, que o líder faz, todo mundo faz, né? Eu não sei você, mas eu já vi, e é algo muito, muito top, cara. Porque aquele pássaro ali, ou aqueles pássaros, ele não tem o entendimento que nós temos. E como eles são bem sincronizados. Cara, o negócio é muito divino mesmo. É muito fera. E nós que somos seres, né, inteligentes, a gente que não consegue. Como que pode, irmão? Isso ao mesmo tempo que te faz ficar assim atônito, te incomoda, assim, te confronta, me confronta. Porque como que pode tantos pássaros fazer uma formação tão linda como essa, e complexa. A gente olhar que eles estão ali em V, o movimento que eles fazem é algo muito complexo, irmãos. Não tem como você não enxergar Deus num negócio desse. Só Deus mesmo, porque é uma obediência, uma sincronia, quer dizer, mas olha só que interessante, milhares de pássaros que respondem ao movimento e ao comando de um líder.
E eles não fazem outra coisa que não seja o que o líder manda ou faz, né? Lá do jeito deles, mas eles dão o comando. Tem um comando. E aí, irmãos, isso nos encanta, né? Assim como encantou o apóstolo. E ele ficou pensando assim, e aqui o apóstolo pensando ao ver esse documentário. Quando foi que esses milhares de pássaros decidiram eleger aquele que os lideraria? Aí ele coloca assim, coloca uma situação hipotética, né? Será que foi preciso uma reunião promovida pela Associação Internacional dos Pássaros Migratórios para se chegar à conclusão de que aquele pássaro específico seria, né, o líder da viagem? Será que houve ali uma reunião? Né? Seria assoviar, né? Seria assoviar, vamos se acordar um pouquinho. Mas gente, isso aqui é uma lição muito grande para nós, gente. Isso aqui é uma lição muito grande para nós. A gente se considera o ser, né, vivo, mais inteligente, né, se orgulha porque é a imagem e semelhança de Deus, bererê, pororá, pororô. E o pássaro está se dando mais bem, mais unido, segue do que a gente. É muita benção. Meu Deus do céu. Aí ele diz assim, né, depois de fazer essa colocação hipotética, né, se houve essa reunião, que claro que não houve, mas ele diz assim, ó, que é a ideia central do porquê que isso acontece. Aqui está a resposta. Opa, cadê você? Ah, tá. Então, ele faz essa situação hipotética, né? Se houve essa reunião, claro que não houve, aí diz assim: ou será que eles, assim como o restante da natureza, estavam apenas refletindo a natureza do Criador? É isso. A natureza reflete o Criador. Aí, estes seres chamados irracionais, inanimados, respondem, refletem a natureza de Deus. E nós, que muito mais deveríamos, porque entendemos e conhecemos, muitas vezes não estamos fazendo como os pássaros. Ele faz, isso entende. A gente fala a palavra certinho, ninguém entende. É ou não é, irmãos? Fica aí, irmãos, para a gente pensar. Então, sem dúvida, a resposta correta é essa. A natureza do Criador está refletida em toda a criação. Dele emana pura autoridade, constante e infinita, a qual alimenta todo o universo, visível e invisível. O Salmo 104, coloca aí o Salmo 104 na versão King James. Tá? A gente vai fazer a leitura desse salmo aí e a gente vai começar já a encerrar. O Salmo 104 é uma declaração poética e profética da autoridade de Deus, fluindo em todos os setores da natureza. Vamos ler este salmo e vejam que a harmonia e o equilíbrio da natureza são resultados inevitáveis da autoridade absoluta de Deus sobre toda a criação. Então nós vamos fazer uma leitura responsiva desse texto. Eu vou ler os ímpares, os irmãos pares. E este Salmo 104, ele mostra para nós como a natureza reflete essa natureza de Deus no que diz respeito aos comandos, à obediência, que nós precisamos aprender. Porque nós, por termos entendimento, deveríamos fazer tão quanto. E nós muitas vezes não fazemos. Vamos lá? Salmo 104.
Eu vou ler os ímpares, irmãos, os pares, mas quando ele é bonito, irmãos, amém? Bem, bem bacana mesmo. Diz assim o texto: bendiz a minha alma, o Eterno, Senhor meu Deus, Tu és deveras grandioso, estás vestido de majestade e magnificência. A igreja. E deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. A igreja. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. A igreja. Diante da tua repreensão, as muitas águas começaram a refluir, puseram-se em fuga ao ribombar dos teus trovões. A igreja. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Nunca mais voltarão a cobrir a terra. A igreja. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam sua sede. A igreja. É ele quem dos seus altos patamares rega as montanhas, e a terra se sacia do fruto de suas obras. A igreja. O vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces, e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. A igreja. Nos quais os pássaros fazem seu ninho, em cujos cimos a cegonha tem pousada. A igreja. Foi ele quem fez a lua para marcar as estações, e o sol conhece o seu ocaso. A igreja. Vamos lá. A igreja. Os leões rugem por alguma presa, buscando de Deus seu alimento. A igreja. O homem sai para seu trabalho, para o seu labor, até o pôr do sol. A igreja. Eis o mar, atrás vem farol. Lembrei a música, irmão. Eis o mar, vasto e profundo. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, minúsculos e enormes. A igreja. Todos esperam em ti que lhes deis alimento no devido tempo. A igreja. Escondes a tua face, e eles se perturbam. Se retiras o seu alento, perecem e voltam ao seu pó. A igreja. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em suas realizações maravilhosas. A igreja.
Enquanto eu viver, cantarei ao Senhor, entoarei louvores ao meu Deus, enquanto eu existir. A igreja. Que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios sejam extinguidos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Você percebeu nesse texto de Salmo como toda fonte de autoridade vem de Deus? Como Ele é o fundamento da autoridade? Como todas as coisas refletem Ele? Como todo o sistema do mundo, do universo, emana dele? Isso é tremendo. A gente está vendo aqui como as coisas funcionam. E aí, irmãos, olha como que a gente, quando conhece a palavra de Deus, isso nos traz inclusive consolo e conforto. Quando a gente diz assim, olha, Deus não perde o controle. A gente fala muito essa frase às vezes, mas será que você tem noção do que você está dizendo? Aí você quer entender numa profundidade o que significa essa frase que a gente fala, Deus não perde o controle? Está aí o Salmo 104. Às vezes eu também me pego olhando as circunstâncias e me vem um pavor, me vem o medo, me vem o desespero. Mas quando eu lembro que Deus não perde o controle, aí eu me acalmo. Ai, vai ter terceira guerra mundial. Tá. E aí? Uma hora vai ter mesmo. E temos que estar preparados para isso. Mas também vai acontecer na hora que Ele quiser, não na hora que o homem quer. Ele vai lá e mexe em tudo. Mexe, irmãos. Tu quer ver um negócio? Lá nos Estados Unidos, tiraram o homem do poder quando ele estava no poder. Agora, quem estava no poder era o outro. Como que agora ele consegue voltar? Se conseguiram fazer esquema com o cara no poder, por que agora, estando no poder, não fez o mesmo esquema? Porque Deus não perde o controle, simples assim. Porque, vamos usar a lógica humana, o cara está no poder e conseguem tirar o cara. Agora o cara não está no poder e volta para o poder. Isso significa que Deus não perde o controle. Acabou, simples assim. Ele faz o sistema dar errado. O próprio nosso contexto aqui político. Nem quem ganhou em 2018 acreditou que ganharia. Ele vive dizendo isso. Eu não acreditava que eu ganharia. Diante do sistema que tinha, não ganharia. Mas ele foi lá e ganhou. Inclusive, ele ganhou porque quem estava do outro lado nunca acreditava que ele ganharia. E aí é onde Deus entrou. E ele foi lá e ganhou. Aí agora tiveram que fazer o quê? O que vocês já sabem para poder tirar. E agora estão tentando fazer o que vocês já sabem aí, que está aí nos noticiários, porque sabe que esse lado ideológico, político, no mundo todo já está falido. Nenhum lugar mais do mundo eles convencem mais ninguém. Tem que ser no golpe. E é por isso que eles nos acusam dele. Agora, não importa nada disso para nós que somos crentes em Jesus. Por quê? Porque Deus não perde o controle. Agora, se a igreja não se posiciona, e eu não estou falando se posicionar politicamente, eu estou falando se posicionar no mundo espiritual. Se a igreja de Jesus não se posiciona espiritualmente, as trevas avançam. E ele vai permitir avançar. Até que o povo dele se acorde e faça o que tem que ser feito. Ou você acha que o avivamento vai vir, está tudo bem? Não. O avivamento vai vir, no sentido geral, quanto mais a igreja não entender, mais difícil vai ficar. Até que todo mundo entenda que o negócio é para fazer o quê? O papel dela, orar, vamos unir, vamos orar, esquece placa, esquece quem é fulano, quem é fulano. É por isso que Deus está tirando os grandes, irmão, não adianta. É profecia do Senhor, os grandes vão cair.
porque os grandes se corromperam, os grandes saíram do propósito, os grandes começaram a achar que eram deuses. Simples assim. É por isso que Deus usou seus profetas para dizer que esse último avivamento vai vir de igrejas que ninguém nunca ouviu falar, de pastores que nunca ninguém ouviu falar. E aí é onde nós entramos, irmãos, porque quem era o Ministério Batista Betel até 2020? Que era o apóstolo William, não que somos alguma coisa hoje, nós somos nada diante do mundo que é o do Senhor aí. O que eu estou dizendo para você é que nesses 4 anos e meio, a nossa igreja tem sido soprado o nome pelo Senhor, pelo que Ele está fazendo aqui, que hoje o nosso ministério é conhecido em lugares que jamais seria conhecido se não fosse pelo que Deus está fazendo aqui. Isso, inclusive, legitima, escute bem o que eu vou falar para você, isso, inclusive, legitima que estamos vivendo um avivamento, porque as profecias diziam que o avivamento viria de igrejas anônimas, de líderes anônimos. E muitas, como está acontecendo conosco, também têm vivido. E eu sempre digo o seguinte, e falo sem medo de errar, tem muitas igrejas vivendo um avivamento, talvez ainda até mais estrondoso que o nosso, que a gente nem sabe ainda. E que no tempo de Deus, que Deus achar que deve, vai trazer à tona. Nenhum de nós aqui podemos achar que somos alguma coisa, porque senão, primeiro, a nuvem vai embora. Mas não ache você que com tudo isso que Deus está fazendo, nós não somos a única, e glória a Deus por isso. Até porque não é essa a ideia de Deus. Mas também não podemos menosprezar o que Deus está fazendo no nosso meio. E que o nosso perfil de igreja entra dentro, se encaixa dentro da profecia do último avivamento. Por isso que nós não podemos também desconsiderar e nem deixar o fogo apagar. Amém, igreja? Que nós estamos diante de uma missão, dentro de um plano mundial de Deus. Então, se nós não entendermos isso, a gente também está perdendo o propósito. Então, Deus não perde o controle. Aleluia. Aleluia. Quando eu olho a nossa região, que está acontecendo, que vem aquele pavor, eu falo, opa, Deus não perde o controle, mas temos que nos posicionar. Ore, clame. Então, até mesmo coisas cotidianas, como, por exemplo, o simples movimento das águas, que vimos no versículo 6, o crescimento da erva verde, como está no versículo 14 do texto de Salmo 104, etc., tem seu fundamento essencial no fato de que Deus é a fonte que emana sustento para tudo e para todos. O que o salmista está nos dizendo, na verdade, é que nada no universo está acontecendo por acaso. Deus está no controle de tudo e Ele cuida de tudo e de todos. E não há razão para temermos. Concluindo, há sem dúvidas exemplos incontáveis para buscar expressar a essencialidade do princípio de autoridade. Para mostrar que isso não se trata de opinião humana, mas sim de um fundamento necessário à existência à vida. Esta é a razão pela qual Deus nunca aceitará que ninguém altere este princípio, por maiores que sejam as razões apresentadas. Enquanto o mundo existir, pessoas estarão liderando outras pessoas, e abusos poderão ocorrer como resultado desta necessidade. Mas, Deus reserva exclusivamente para si o mesmo direito de julgar pessoas em posição de autoridade, para que ninguém se ache no direito de fazê-lo. Portanto, nunca se atreva a se levantar contra uma autoridade espiritual, mesmo que ela esteja errada. Não lhe cabe isso. A única coisa que lhe cabe é orar e, se for o caso,
saia de debaixo dessa autoridade. E eu falo isso aqui com muita tranquilidade como pastor. O dia que você achar que eu não estou fazendo o que deveria fazer, que eu estou fora da palavra, ora por mim. E se você não estiver conseguindo conviver, peço ao Senhor uma direção. Porque eu possa realmente estar dentro dessa ilegalidade, não se levante contra mim, vai para outro lugar, porque de mim cuida o Senhor. Porque quem me constituiu foi Ele. Assim como os outros que estão aqui, os evangelistas, os líderes de célula. Isso é tão sério, porque se você respeitar o seu líder de célula, se você não obedecer ao seu líder de célula naquilo que ele está ensinando da forma... Aí eu estou agora falando de uma forma correta, alguém que está ali fazendo a obra séria, está ali fazendo um negócio direito, está ali dando exemplo. Se você não obedece, se você quer ficar entrando em litígio, se você dizendo que não concorda, que discorda, você está quebrando o princípio de autoridade. E o que a gente faz quando tem uma liderança que não está agindo da forma correta, que você entende que não está? Você vai procurar quem está acima dela. Aí você vai até essa pessoa, no caso aqui da igreja. Se você começa a ver um evangelista, um líder fazendo o que não deveria fazer, você não vai se levantar contra ele, você não vai expor ele, você não vai fazer nada. Você vai chegar para mim, apóstolo, preciso conversar com o senhor, pastor, eu preciso conversar com a senhora, e expor a situação. Se a gente vê que realmente tem fundamento o que você está dizendo, a gente vai tratar com aquele líder. Agora, você não pode se levantar contra ele. Então, a gente precisa levar isso a sério, porque a gente está aprendendo aqui que Deus não dá o direito a ninguém de fazer isso, porque Ele mesmo é quem faz. E a gente vai ver isso conforme a gente for dando os ensinos, a gente vai ver isso à luz da palavra. Eu sei que o que eu estou te dizendo às vezes incomoda, mas a gente precisa aprender para fazer o certo. Essa semana mesmo, uma pessoa conversava comigo, que há 20, 30 anos atrás fez parte de uma igreja, e ela foi questionar o pastor. E começou a querer questionar o pastor algumas coisas. Ele botou na disciplina. E ela não aceitou a disciplina. Eu falei, você foi rebelde. Você já quebrou essa maldição na sua vida? A razão, se o que ela disse é o que ela disse, tinha até razão. Mas ela não tinha autoridade para aquilo. Porque o pastor dava um comando, e dentro da casa a pessoa fazia diferente. Ele queria exigir dos outros, mas a casa dele mesmo não vivia aquilo que ele ensinava. Aí a pessoa foi questionar. Então, gente, é muito sério isso. Porque você pode até procurar o teu líder e conversar com ele e abrir teu coração. Agora, você chegar ali e querer dizer, o senhor não pode ensinar, o senhor não pode... Ah, meu Deus, você não sabe. E se você não quiser concordar com isso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se você não concordar com o que eu estou dizendo, aguarde que você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver que você está quebrando o princípio de autoridade. Porque Deus não dá a ninguém esta prerrogativa. Essa prerrogativa é dele. Somente dele. Então, esta série sobre autoridade espiritual não visa apenas promover submissão entre liderados, mas também promover a responsabilidade. Promover também a responsabilidade entre os líderes, sabendo ambos que Deus julgará todos os homens igualmente no dia do tribunal de Cristo, conforme está lá em 2 Coríntios 5:10, e no dia do grande trono branco, que está em Apocalipse 20:11. Então, fiquem tranquilos que nem vai passar de Deus, diante de Deus, quem está sob liderança e que está desrespeitando, e nem o líder que está fazendo da forma errada. Todo mundo vai prestar conta diante do Senhor. Amém, queridos? Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.